amarelo, vermelho, as três cores do semáforo que servem de referência a Raquel Abcacis e hoje ao editor da Sociedade do Observador, Pedro Rainho, para avaliarem temas e protagonistas da atualidade. Vamos falar de presidenciais e também da captura de mais um evadido da prisão de Valdejudeus. Comecemos pelos caminhos que vão dar ao Palácio de Belém. Raquel Abcacis, boa tarde, bem-vinda. Há mais um peregrino que se pôs em marcha. O mercado de inverno está animado em matéria de presidenciais e, enfim, esta semana não só se juntou mais um peregrino, como tu dizias, a esta corrida dos pré-candidatos, como houve uma grande agitação em torno de uns copos que se tomaram aqui num bar bem perto aqui das instalações da Rádio Observador e que deram muito que falar e trouxeram muito nervosismo nos bastidores de todos aqueles que estão já muito preocupados e muito virados para as eleições presidenciais, que só se realizam daqui a mais de um ano. Ainda há autárquicas pelo meio. Já agora, só para esclarecer, foram os convivas dessa noite de copos, o almirante Henrique Gouveia Melo e Nuno Melo. E o Ministro da Defesa, Nuno Melo, mas estavam em modo descontraído, portanto não deviam estar no exercício das suas funções oficiais, ou pelo menos foi isso que deram a entender e que até agora não foi desmentido. E, portanto, eu acho que isto está animado. Acho que estamos não com anúncios de candidaturas, mas com muitas personalidades a tomarem o terreno, a marcarem o terreno, a não deixarem que de um lado ou do outro do espectro político haja candidatos únicos ou candidatos que já estão escolhidos à partida porque há muito tempo se puseram na corrida, como é o caso, por exemplo, de Marques Mendes ou mesmo de Mário Centeno, que já, enfim, há longos meses que se fala na sua hipotética candidatura, e mais do que o almirante Gouveia Melo, que nunca respondeu claramente a essa pergunta e que é o que tudo indica, está mais do que preparado para entrar na corrida. E, portanto, eu acho que é um sinal estimulante para a política portuguesa que à direita e à esquerda não existam escolhas únicas. No Partido Socialista ou na área socialista nós vemos surgirem nomes como Centeno, Seguro ou Santos Silva, que curiosamente representam ali fações que neste momento se manifestam mais do que alguma vez se manifestaram nos últimos 8 anos em que o Partido Socialista foi poder e, portanto, refletem também muito daquilo que é neste momento a vida interna do Partido Socialista e a definição em que a definição e o lugar ideológico em que o partido se coloca com esta nova liderança de Pedro Nuno Santos. Acho que as candidaturas que vão aparecendo ou que se vão posicionando refletem essas tendências e isso é muito interessante de vermos quem é que vai chegar ao fim nesta corrida ou se vamos ter, como já tivemos noutras corridas presidenciais, o Partido Socialista dividido com 2 candidatos. Pedro Nuno Santos prometeu que isso não aconteceria, mas tem aqui, pelo menos com estes 3 nomes em cima da mesa, uma tarefa difícil, mais uma, semelhante quase à negociação do orçamento. Sendo que diz que não é tempo ainda de tomar essas decisões. Não, é verdade e não é, até porque os candidatos ainda não são candidatos de facto. Agora, se forem estes 3 nomes, ele vai ter que fazer uma escolha e essa escolha não vai ser fácil e não vai ser pacífica dentro do Partido Socialista. Ou repetir aquilo que fez nas últimas eleições presidenciais e o Partido Socialista não apoiar formalmente nenhum dos candidatos. Mas isso é alguma coisa que Pedro Nuno Santos, desde o primeiro dia da sua, logo após ter sido eleito, disse que não iria acontecer e, portanto, tem aqui mais uma batata quente para resolver. Do lado do PSD, as coisas, e da direita, as coisas não deixam também de estar muito animadas, porque apesar de termos a ideia de que há um candidato único que já se perfilou e já preparou o caminho há muito tempo, Luís Marques Mendes, nós continuamos a ouvir na direção, membros ligados à direção do PSD a sugerirem outros nomes, já surgiu Beleza, já surgiram, enfim, outros nomes, há sempre a expectativa de que Pedro Passos Coelho possa aparecer, que aliás nas sondagens é o único
que aparentemente venceria a Gouveia e Mel, pelo menos no momento em que estamos, e portanto eu acho que ainda vai haver aqui muita história para contar nos próximos meses sobre o que é que vai acontecer à direita. E Henrique Gouveia e Mel é mesmo um potencial candidato? Eu acho que é praticamente certo. Acho que ele não anunciará a sua candidatura, se calhar só depois do próximo verão, mesmo em cima das autárquicas é que ele fará esse anúncio, porque não tem necessidade de o fazer mais cedo, mas acho que tudo está preparado para que isso aconteça. E as sondagens... Mas há a questão de em dezembro ter de se decidir se continua como chefe. Sim, esse vai ser um primeiro sinal, mas não quer dizer que ele anuncie no dia seguinte o que é que vai fazer na sua vida, não é? Portanto, eu acho que é claro que Gouveia e Melo não vai ser reconduzido por mais um mandato, não quererá ser reconduzido por mais um mandato, e eu acho que isso dá um sinal. E depois há esta areia na engrenagem que também impacta com todo o resto da política nacional, que é este encontro num bar de Alvalade entre Nuno Melo e Gouveia e Melo, que, não tendo sido esclarecido, cria aqui um frisson dentro dos dois partidos que fazem parte do governo sobre o que é que o CDS vai fazer nas presidenciais. Isso vai apoiar Gouveia e Melo. E isso é alguma coisa que deixou o PSD e deixa o PSD muito nervoso, mas que do lado do CDS é visto como uma votada de luva branca depois de Montenegro ter definido que o candidato a apoiar pelo PSD tinha que ser um militante, cortando as pernas a um outro proto-candidato que também existia, que se chamava Paulo Portas. E, portanto, eu acabava este semáforo dizendo: venham mais 5, e com um grande sinal verde para esta temporada que se abriu e que vai durar mais de um ano. Nestas primárias presidenciais. O Pedro Rainho traz a este semáforo uma das notícias do dia: a captura de Fernando Ribeiro Ferreira, um dos 5 fugitivos da prisão de Valdejudeus. O segundo a ser recapturado tentou esconder-se por detrás dos montes e não foi bem sucedido. Não, estamos aqui no semáforo para dar cores e é raro fazê-lo, mas isto acho que merece claramente um sinal verde para o trabalho da Polícia Judiciária. Nós, fazendo aqui um flashback, passaram 2 meses e meio, sensivelmente 2 meses e meio, desde aquela fuga que parou o país e que preocupou o país. E se pensarmos nesse momento em que saíram 5 reclusos de Valdejudeus que foram logo considerados muito perigosos, envolvidos em crimes muito graves, é natural que o país tenha ficado preocupado e é natural que tenha passado os 2 meses e meio seguintes sempre na expectativa e até exigindo que este processo tivesse uma resolução. Quer dizer, há que juntar estes 5 a equipa que ajudou à fuga, que também é motivo de preocupação para as autoridades. E, portanto, pensando nesses 2 meses e meio, sim, houve e continua a haver muita ansiedade, muita expectativa de que o processo chegue a uma resolução, mas também é verdade, e se calhar contra nós jornalistas falo neste momento, também é verdade que este trabalho de investigação para encontrar 5 no mínimo, mas já foram encontrados 2. Este trabalho de investigação até saber onde é que estas pessoas estão, onde é que andam escondidas, perceber se estão armadas, como efetivamente aconteceu neste caso, e efetuar e concretizar as detenções. Isto precisa de tempo, precisa para já de só o trabalho de investigação para perceber por onde é que elas andam. Demora tempo, é preciso seguir as pisadas, controlar quem está à volta e quem pode ser um contacto preferencial, depois vigiar diretamente os visados e perceber qual é o momento ideal para avançar, porque quando essa decisão é tomada, é preciso também ter essa consciência. Quando essa decisão é tomada, é preciso que ela seja tomada garantindo a salvaguarda também dos elementos da Polícia Judiciária, claro, e também dos elementos das forças de segurança que participam nestas emboscadas, porque do outro lado há sempre um fator de imprevisibilidade muito grande e, mais uma vez, para sublinhar esta ideia, não estamos a falar de uns criminosos banais, são pessoas que participaram em crimes graves, em crimes que puseram em causa a vida de outras pessoas, em alguns casos, e, portanto, isto para dizer que, sim, 2 meses e meio é muito tempo, mas, efetivamente, a Polícia Judiciária neste momento pode apresentar trabalho feito e esse trabalho, neste momento a contabilização é de 2 dos 5 reclusos que fugiram, que já foram capturados. Eu tenho algumas... Os 2 portugueses. Era isso que eu ia dizer precisamente, eu tenho algumas dúvidas de que este trabalho seja tão rápido relativamente aos outros 3 detidos, porque precisamente não são cidadãos portugueses e
a perspectiva neste momento é de que possam já nem sequer estar no país, como aconteceu de resto com Fábio Loureiro, não é? E, portanto, quando ele foi detido já estava em Marrocos, todos nos lembramos disso. O trabalho de investigação, de perceber onde é que os outros 3 reclusos estão e depois chegar a eles, eu creio que contará muito mais até do que contou aqui, com a participação, com a colaboração de entidades estrangeiras e, portanto, não é uma intervenção direta da Polícia Judiciária, mas sim, chegados a este momento, Luís Neves, o diretor da Polícia Judiciária, e Manuela Santos, a diretora da Unidade de Contra-Terrorismo, que é quem tem mais as mãos na massa, se me é permitida a expressão, na investigação desta fuga, podem apresentar aqui, ou podem pôr na lapela um sinal verde, porque foi um trabalho concluído com sucesso. E, sem surpresas, este recluso que foi hoje recapturado vai para Monsanto, para a cadeia de Monsanto. Sim, a informação que nós temos e que recolhemos logo de manhã é de que ele foi conduzido para a prisão de Chaves, mas como um ponto intermédio, porque o objetivo é levá-lo para a prisão de segurança especial de Monsanto, precisamente porque é alguém com historial de fugas, alguém com um caráter perigoso e, portanto, a intenção da Polícia Judiciária e até da Direção de Serviços Prisionais era rapidamente, a indicação que tínhamos era que ainda hoje transportá-lo de Chaves para Monsanto, para garantir não só que está numa prisão de segurança especial, como também não é alvo de algumas repercussões, porque punha-se essa hipótese por parte de outros presos em Chaves, porque esta pessoa, é preciso dizê-lo, tem informação sobre os outros reclusos, pode ser um denunciante em último caso e, portanto, pode estar exposto a algumas tentativas de vingança ou de silenciamento e, portanto, era uma preocupação das autoridades transportá-lo rapidamente para Monsanto e garantir a segurança dele E só para recordarmos aqui, no que toca a Fábio Loureiro, como é que está o processo? Ainda hoje o Diretor Nacional da Polícia Judiciária deu algumas indicações não propriamente novas sobre esse caso. Na verdade, neste momento, a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão dependentes da ação dos magistrados marroquinos e, portanto, o processo não está nas mãos deles, não há nada que em Portugal se possa fazer para acelerar este processo. Aquilo que Luís Neves disse é que tem a expectativa que nos próximos dias, em breve, haja então a validação do processo de extradição, porque não há neste momento objeções. E ainda não é certo que vindo para Portugal, que vá também para Monsanto, isto porque, ou seja, podem cruzar-se os dois novamente em Monsanto. Certo, exato. Eu não tenho nenhuma informação concreta sobre isso, posso fazer uma adivinhação. Que pode agora não, mas claro, ser suscitada se também. Tivesse que adivinhar. Mas Monsanto parece que ninguém foge, pelo menos é o que a gente vai ouvir. Mas não é que não tenham já tentado fugir, porque aliás um dos trabalhos que fizemos, sem sucesso, porque na altura houve um dos elementos que caiu quando estava a atravessar o muro, caiu, aleijou-se na perna e portanto isso interrompeu a fuga. Sim. Portanto não estava a correr mal até aquele momento, mas enfim, imagino que as condições de segurança tenham sido reforçadas, mas o mais previsível é que vindo para Portugal Fábio Loureiro seja conduzido à prisão especial de Monsanto. A Polícia Judiciária deu alguma informação sobre a tentativa de recapturar os restantes fugitivos? Não há muitas informações concretas, por isto que eu dizia que é, desde o início, há um ponto que a Polícia Judiciária tem sublinhado, que é a par da ideia de que são muito perigosos, também a ideia de que vão fazer tudo para escapar ao radar, para se manter silenciosos, para não dar nas vistas e não serem detectados. E também outra ideia que é associada à nacionalidade de cada um deles. Um cidadão um recluso era argentino, o outro argelino e havia um também com outra nacionalidade. Reino Unido, não é? Reino Unido, possivelmente. E portanto, isso potenciará a possibilidade de que eles já não estejam no país, que tenham, não quer dizer que tenham fugido para a Argentina ou para a Argélia ou para o Reino Unido, mas que estejam noutros países que não Portugal e, portanto, isso dificulta a investigação. E o ponto que Luís Neves, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, sublinhou hoje é o de que há um trabalho muito dependente de forças estrangeiras, da colaboração com a Interpol. Também é verdade que Luís Neves disse que a colaboração tem sido excepcional, que tem funcionado muito bem. Parece-me a mim que a referência que ele faz é ao trato pessoal, à relação pessoal que o Diretor Nacional da Polícia Judiciária tem com outros congéneres noutros países, e isso tem facilitado a colaboração. Não quer dizer que torne mais fácil a investigação, esse é outro passo, mas para responder diretamente à tua pergunta, capturar os outros 3 elementos dependerá muito do trabalho que outras polícias noutros países façam, muito mais até do que o trabalho que a Polícia Judiciária possa fazer em Portugal até esse momento. Da Cooperação Internacional. Obrigado, sim. Pedro Rainho. Obrigado. É o editor de Sociedade do Observador, convidado desta sexta-feira do Semáforo Político, precisamente para analisar esta captura de mais um dos fugitivos da prisão de Val dos Judeus. Foram capturados 2, faltam 3.